Bom dia, graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez reunidos, né, para exaltar o nome do nosso Deus. Mas vamos fazer uma leitura aqui na palavra de Deus, que vai nos alertar aqui, vai nos mostrar o resultado de de um homem que se acha muito justo, né? Este homem era assim. Ele achava muito justo, né? Se achava o melhor daquela área. E até os que estavam ao redor dele, ele desprezava, né? Mas vamos ver aqui esta leitura, que fica lá no livro de Lucas, o capítulo 18, o versículo 9, por diante, né? Que nos diz assim. É uma parábola, né? Que o Senhor Jesus ali estava ensinando a seus servos através de parábola, né? Até porque ele fazia assim para que os fariseus não entendessem, né, o que ele falava, né, para os discípulos. E diz assim, a parábola do fariseu e do publicano. E diz assim, versículo 9. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Né? Jesus estava falando essa parábola ali, porque ele estava vendo que ali tinha pessoas, né? Ele continua essa parábola ali, que naquele acontecimento ali, tinha pessoas que desprezavam o outro por se achar tão fiel, né? Então, e julgava o seu próximo. E diz aqui, tão justo, se achava tão justo, né? E diz o 10. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais, como não sou os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Este foi o fariseu. Estava ali o fariseu e estava ali o publicano que foram orar no templo, naquele tempo da lei de Moisés, né? Logo quando o Senhor Jesus veio à terra. Mas ali, ele orando daquela maneira, né? Se achando que era o melhor, mas estava ofendendo ao outro que estava ao lado dele, né? Estava como se fosse soltando indireta, e ele estava escutando, né? E aqui, ou ele estava orando para si, né? Para si próprio, mas queira que não, ele estava insultando ao mesmo que ele estivesse orando em silêncio, mas Deus estava vendo, né? E diz aqui o 12, jejum 2 vezes na semana, ele dizendo, né? E 2 dízimos de tudo quanto possuo. Ele se achava certíssimo, porque aquele era o tempo da lei de Moisés, e tinha que se dar o dízimo. Hoje em dia não tem mais, né? Que isso aqui, o dízimo era naquela época para o tempo de Israel. E ele estava se orgulhando ali, não era orgulho. Orgulhando-se na presença de Deus. Isso não é coisa boa. O bom é na presença de Deus nós nos humilharmos na sua presença. Isso aqui, ele orando. Aí o publicano, isso aqui foi o fariseu, né, orando. E o publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tende misericórdia de mim, pecador, o publicano. Porque o fariseu, ele seguia a lei de Moisés, e que a lei era dada por Deus, né? Mas aquele homem era um falso, né? Ele, ele seguia a lei de Deus, de Moisés, e queria estar corretíssimo, né? Mas ali, olha, o que aconteceu com o publicano levantou-se, não teve nem força para olhar os céus, mas clamou a Deus e disse: ó Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pobre pecador. Muito diferente, não é isso, do fariseu? O publicano sendo um homem pecador e o outro tão correto diante de Deus. Aí aqui diz o último versículo: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Quem desceu justificado? O publicano.
E não aquele antes, né, que orou se orgulhando, o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Glória a Deus, né? Vamos seguir essa parábola maravilhosa que Jesus contou ali para os seus servos, né, seus discípulos. Vamos estar dentro dessa palavra, procurando, né? Se é difícil, mas vamos aos pouquinhos orando, pedindo sabedoria a Deus, nos humilhando na presença de Deus, sabendo respeitar o nosso próximo, né? E considerar o nosso próximo, porque nós somos todos iguais, né? Agora, eu desejo a vocês um feliz final de semana, que Deus vos abençoe e que fiquem na gloriosa paz. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém?